Vamos iniciando esse nosso ritual diário de meditação, esperando que vocês estejam bem, em paz, tranquilos, estáveis ao longo de tudo isso, toda a instabilidade externa que temos passado, não é? Que nós tenhamos consciência desse ponto fixo dentro de nós, esse ponto fixo onde não importa se chove ou se faz sol. Isso, de certa forma, se relaciona com o tema que eu vou falar hoje. Foi um tema sugerido por um de vocês, o Célio. O Célio pediu que falasse um pouco mais sobre a questão dos nossos personagens, não é? Como nós nos relacionamos com esses personagens e como eles se relacionam entre si. Essa é uma realidade. Oi, Célio, falando do tema que você sugeriu hoje. Essa é uma realidade. Nós constelamos personagens em nós a partir dos nossos relacionamentos humanos, não é? E de certa forma incorporamos esses personagens à nossa realidade, ao nosso todo. Então existe um eu que é a mãe, por exemplo. Eu sou mãe, isso é um personagem. Profissional é um outro personagem. Personagem não significa que seja algo falso ou uma atuação, não. É um papel. Nós temos vários papéis. Então existe um eu estudante, existe um eu amiga, existe um eu esposa, existe um eu filha, filha do pai, filha da mãe. Cada relação que nós temos, que demanda de nós, cada relacionamento que existe de forma intensa em nossas vidas, constela em nós um personagem, não é? E não existe aquela situação, por exemplo, nós temos amigos com quem temos conversas profundas e interessantes, temos um outro amigo com quem nós gostamos de dar risada, e é isso, e tá bom também. Cada relação que nós temos constela um personagem em nós, não é? Então, como isso se dá dentro de nós? Como isso funciona, não é? Existem personagens que já não existem mais atuando, como, por exemplo, o eu criança. Hoje o eu criança ainda existe, porém ele não é expresso mais, não é demandado mais pela realidade externa. Existem personagens que ainda não existem, por exemplo, eu idoso ainda não existe, não é? Então, nós vivemos essa pleiade de personagens e esses personagens, por vezes, eles como que competem e brigam entre si. Brigam por ocupar mais e mais espaço. Por exemplo, meu eu profissional tem um conflito com o meu eu mãe, não é? O meu eu mãe acha que precisaria de mais tempo e mais dedicação. Meu eu profissional também. Então, por vezes, esses personagens em nós entram em choque entre si. E nós vivemos conflitos internos, não é? O eu que, por exemplo, sente que o eu filha que precisaria se dedicar mais ao cuidado com os pais, em relação a um eu mulher que gostaria de cuidar mais de si mesmo, né? E ter mais tempo para si. Agora, o que sou eu na realidade? Em um nível mais profundo, eu sou a soma de todos esses personagens? Seria eu a soma de todos eles, o eu maior? A soma de todos eles ainda não representa a totalidade daquilo que eu sou. Até porque existem infinitos personagens que podem vir a aparecer a qualquer momento, dependendo das solicitações da vida. Existem infinitos personagens que já ultrapassamos e que não estão aí atuando mais. Há incontáveis possibilidades dentro dessa questão, desses muitos eus. Para visualizar isso mais fácil, imagine uma mesa redonda bem grande e lá nessa mesa
estão todos esses seus personagens. Você, filho, você, criança, você, estudante, você, pai, você, profissional em um emprego, em outro emprego, você, amigo, você, namorado de uma pessoa que já passou, era um personagem, não é? Há toda uma dinâmica entre esses personagens. E eles, como eu falei, entram em conflito entre si muitas vezes. O eu criança pode entrar em conflito em relação a um eu mais adulto, um eu profissional, um eu mais responsável. E então, dentro dessa condição da mesa redonda, onde imaginamos todos esses personagens se relacionando, quem sou eu de verdade? Quem sou eu, o eu mais profundo? O eu que representaria algum ponto fixo dentro disso tudo? Eu sou aquele que observa tudo isso. Existe um eu que observa esses personagens nascendo, esses personagens partindo, esses personagens entrando em conflitos. Existe um eu que observa tudo isso. Quando nós conseguimos assumir a perspectiva desse eu observador de nós mesmos, nós nos aproximamos de uma consciência mais ampla, de uma consciência maior. Esse é um exercício muito interessante. Eu sou aquele que observa. Esse que observa, ele não julga, ele apenas é testemunha disso tudo, estando em condições de olhar para a verdade além desses personagens, além de todas essas coisas. E essa perspectiva do eu observador de nós mesmos se aproxima desse momento onde paramos e praticamos, esse momento onde nós estamos em profundo refúgio conosco mesmos. É essa perspectiva do eu observador. Quando nós praticamos nessa ideia de refúgio, nós estamos no eu observador de nós mesmos. Então nós podemos ter uma dimensão mais ampla e enxergar além desses personagens que constelamos e que brigam e competem e entram em desacordo e têm incoerência muitas vezes entre uns e outros, não é? Então vamos hoje ficar com essa ideia: eu sou aquele que observa. Esse eu sou, eu não estou, eu sou. Um eu mais profundo. Que possamos ir desenvolvendo essa consciência. O observador também, ele não é destacado da experiência. Pelo contrário, ele está profundamente presente na experiência, dentro do que ela é, de forma mais ampla, não tendo o seu olhar restrito a uma das partes. Combinado? Então vamos agora para a nossa prática de hoje. Depois, se tiverem perguntas ou quiserem colocar algo dentro dessa questão dos personagens e do eu observador, nós vamos ter esse espaço. Podemos então ir assumindo a nossa postura. Em razão dessa fala do eu observador, nós vamos hoje praticar na meditação da montanha, ok? Então vamos aí nos colocando na postura. Os olhos podem estar fechados ou entreabertos, sem um foco definido à frente. Vamos agora soltando as questões e simplesmente entrando nessa qualidade de presença que temos, dentro dessa perspectiva, onde talvez nem existam palavras, apenas a presença, a simplicidade.
Talvez estejamos sentados com as pernas para baixo, ou talvez estejamos com as pernas cruzadas agora. Vamos tomando consciência da postura do corpo nesse momento. Consciência da verticalidade do corpo agora, como se houvesse um fio que puxasse o topo da cabeça para cima. Se você estiver numa cadeira, seria melhor desencostar-se de forma confortável, podendo ter um apoio para a lombar. Uma postura que não tenhamos que fazer força para manter. Convidando a atenção para a respiração nesse momento, podendo estarmos presentes com o ar que entra e o ar que sai, estabilizando a atenção na respiração agora. E vamos convidando nesse momento à nossa tela mental a imagem de uma montanha. Talvez uma montanha que você já tenha visto ou estado. Talvez uma montanha que você esteja aí imaginando. Talvez ela tenha uma base bem larga e vá afinando até chegar ao cume. Talvez haja neve no cume da montanha. Vamos observando esta montanha, seus detalhes, as escarpas, essa qualidade de verticalidade da montanha, sua força. Tenha bem clara essa imagem da montanha alta, estável, forte, entranhada com a terra. Talvez existam árvores nas encostas, talvez pedras. Observe a sua montanha. E a partir dessa profunda percepção da montanha e desta imagem, você pode ir imaginando você se aproximando desta montanha. Se aproximando tanto, tanto, na sua própria grandeza também, como se você agora se vestisse de montanha, sendo suas pernas a base da montanha, uma base larga, fixa, sólida, como se o seu corpo fossem as encostas da montanha e sua cabeça o cume da montanha. Você agora assumindo a perspectiva a partir da montanha, seus olhos observando o horizonte ao longe, você e a montanha sendo agora um. Observe o cenário em volta a partir do cume da montanha, lá do alto, assumindo as qualidades da montanha, de força, de estabilidade e de equanimidade a partir de todas as mudanças que acontecem em volta. De dia, a montanha
está aquecida pelo calor do sol. A exuberância de vida, pequenos animais, pássaros, a vegetação e as cores. E ao cair da tarde, o cenário vai se modificando na montanha. Nessa prática tivemos uma pausa devido à falta de luz, porém já estamos de volta, assumindo a perspectiva. Os tons vão se modificando. Não se pode mais ver a montanha, porém ela ali permanece, alta, forte. Dentro dela nada mudou. Então, no verão, a luz é intensa na montanha, o calor arde, a vegetação está exuberante, a vida está ativa na montanha. Os dias são longos, as noites são mais curtas. Podemos ver a montanha e o céu claro, até que percebe-se que as noites vão ficando um pouco mais longas, o tempo vai ficando um pouco mais frio, as cores vão se tornando quentes, as folhagens vão assumindo tons de amarelo, tons avermelhados, marrons, até que as folhas vão caindo, o outono chega e vai esfriando, até que chega o inverno. A neve recobre a montanha, toda a paisagem muda, os animais se recolhem ou migram para outros lugares. A montanha está fria, congelada, quieta,
em absoluto silêncio, inativa, a paisagem toda branca, as noites são muito longas e o sol percorre parte do céu. O sol não é suficientemente forte para derreter todo o gelo. Até que as noites começam a ir ficando mais curtas, o sol vai ficando um pouco mais forte, a ponto de começar a derreter o gelo da montanha. Aos poucos, dia após dia, vão escorrendo cascatas de água límpida e gelada a partir do topo da montanha, formando pequenas cachoeiras, derretendo o gelo, a neve, até que a água consegue penetrar no solo, despertando as sementes novamente. As sementes começam a germinar, os dias vão ficando um pouco mais quentes, os animais começam a retornar, insetos brotam da terra, pequenas folhinhas verdes vão nascendo nas árvores, um verde bem vivo. A vida renasce na primavera. Há flores, folhagens, filhotes. Há uma intensa beleza na montanha. E a montanha ali permanece, através dos dias, através das noites, através das tempestades fortes que por vezes atingem a montanha, podendo gerar alguns desmoronamentos. Porém, a montanha mantém sua integridade, mantém-se através de todo esse externo que muda, os cenários que mudam. A montanha ali está. Que possamos nós mesmos assumirmos as qualidades da montanha, as qualidades de estabilidade, de força, que tenhamos consciência desse ponto fixo dentro de nós, que observa e que não se abala se chove ou se faz sol, se é dia ou se é noite, se é inverno ou verão. Tudo sempre vai mudar, tudo muda. E que possamos aceitar tudo aquilo que vem como parte da normalidade da vida que nos cerca. Os pássaros voam no céu e estamos sentados, a montanha e eu, até que apenas a montanha permaneça.
Obrigada, queridos, por praticarmos juntos. Tivemos algumas quedas de energia aqui no condomínio, porém foi possível seguirmos. Agora eu vou ler aqui as coisas que vocês colocaram, né? Sobre a questão dos personagens. Bruno, muito difícil encontrar o verdadeiro eu observador completamente blindado da influência desses outros eus, mas podemos buscar chegar mais perto dele sempre, é um exercício para a vida. Verdade, Bruno, exatamente. São tantas vozes, né, desses eus. Fátima, minha amiga, muitas vezes a imagem que criamos de nós mesmos não condiz com a realidade. Comumente distorcemos quem somos e nos apegamos a uma imagem que acreditamos ser a verdade sobre cada um de nós. Nos apegamos a uma imagem que acreditamos ser a verdade sobre cada um de nós. Essa é uma questão profunda, né, Fátima? Porque toda essa questão da personalidade ou de quem achamos que somos, isso tudo pode mudar e muda. E muda muito ao longo da vida. Isso também são personagens. Esse eu observador não é mais personalidade, já é algo mais profundo do que isso. Então não há falso, não há possibilidade de falsidade dentro disso, não é? Há somente essa autenticidade. Fora isso, ficamos sempre confusos por esses personagens. Podemos pensar a nossa vida como um grande espetáculo dividida em momentos para atuarmos no palco e em momentos para assistirmos a peça como plateia. Faço muito isso, confesso. Verdade, não é? Há momentos de grande transformação onde atuamos e há momentos onde somos espectadores, não é? Muito bom, querida. E o vídeo estava sendo pausado, sim. Caiu aqui realmente. O pessoal dizendo que estava falhando. Foi aqui que deu a falha mesmo. Tá, pessoal. Pessoal ainda dando parabéns pelo meu aniversário. Muito bom. Obrigada, queridos. Muito obrigada. A Zéza dizendo que as imagens dessa prática são profundas. É fantástico esse tema, o eu observador de mim mesmo. Obrigada por nos promover essa reflexão. É muito interessante, o eu observador de mim mesmo. Ana Cristina, morei em Boston e todo dia subia uma montanha e tive a chance de ver todas essas mudanças na natureza trazidas pelas diferentes estações do ano. Remeti a o meu eu para aquela experiência maravilhosa. Que bom, querida. Nilza, que não consegue imaginar a montanha bem nítida, fico meio perdida. Às vezes é difícil visualizar mesmo, Nilza. Alguns de nós temos mais facilidade, outros de nós mais dificuldade, mas pode ser uma montanha que você já viu em um filme ou uma fotografia, algo assim, ok, querida? Mas não é importante se esforçar para isso. É o que é, não é? Tudo muda é uma grande verdade, mas na nossa cultura ocidental é um tremendo desafio, um exercício constante. Verdade, Adriana. No nosso país, então, não é? O quanto as coisas mudam, então é um grande exercício esse soltar. Usando a linguagem junguiana, os personagens seriam a persona e o observador, o self? Exatamente, Célio. Muito bom, querido. Por aí mesmo. Olha o pessoal ainda dando parabéns, que bom. Ótimo, queridos. Bom, eu peço perdão pelas quedas de energia aqui, mas que bom que a fala deu para sair na íntegra, né? E quando cair assim, vocês podem continuar praticando, sigam com a prática de vocês, ok? Então, muito obrigada, queridos, por termos partilhado esse momento juntos e vamos seguindo, não é?
Até a próxima, mandem para nós sugestões de temas lá no Momento Mindfulness, façam seus comentários, seus pedidos.